Resumo do livro Pare de Procrastinar. 5 semanas para transformar sua vida. De Garland Coulson. Todo mundo certamente já se deparou algum dia com uma situação em que a procrastinação falou mais alto que a produtividade. São muitos os estímulos e tentações para adiarmos nossas tarefas e deixarmos tudo para depois. Não procrastinar requer organização e, acima de tudo, disciplina. Garland Coulson, autor do livro Pare de Procrastinar, 5 semanas para transformar sua vida, é consultor de gestão de tempo. Neste livro, ele traz uma abordagem diferente da maioria das obras que tratam desse assunto. Garland sentia que os livros sobre procrastinação falavam mais do mesmo, sem dar ferramentas práticas para que o leitor pudesse usar em seu dia a dia. Sendo assim, o autor escolheu estruturar seu livro com um programa de 5 semanas, para que pudesse, de fato, ser implementado e seguido. Em 7 capítulos, o guia fornece instruções claras, passo a passo, de como podemos gerenciar melhor nosso tempo, deixando de lado a tal da procrastinação. Em primeira pessoa, ele conta sobre o início da sua jornada com a gestão de tempo. Aos 20 anos, ele trabalhava num banco movimentado. À época, suas habilidades de gestão de tempo deixavam a desejar. O ponto de virada foi quando ganhou um planner de presente do seu gerente. Aquela simples ferramenta lhe proporcionou uma visualização de suas tarefas e horários, fazendo com que começasse a pensar sobre como organizar melhor seu tempo. Então, a gestão de tempo tornou-se uma obsessão para ele. Passou a fazer cursos, programas de treinamento e a ler todos os livros sobre esse assunto. Até quando estava no carro, no caminho do trabalho, ouvia cursos em áudio sobre gestão de tempo. Seus colegas passaram a procurá-lo para aprender mais sobre organização, e ensinar as pessoas fez com que aprendesse ainda mais sobre si mesmo, incorporando os princípios de gestão de tempo de maneira mais eficiente em sua rotina. Hoje, carinhosamente conhecido por seus alunos e colegas como Capitão Tempo, Garland começou a ministrar workshops em treinamentos internos nas empresas onde trabalhava, abrindo depois seu próprio negócio, no qual fornece consultoria para milhares de pessoas durante todo o ano. Esse livro pode ser usado como um guia, como uma consultoria pessoal para melhorar a sua produtividade onde quer que você queira aplicá-la. As técnicas e estratégias apresentadas pelo autor não são nem um pouco aleatórias. Pelo contrário, são embasadas em reflexões de mindfulness e da psicologia. Elas foram testadas e comprovadas por pesquisadores, assim como pelos alunos e clientes de Garland. O programa de 5 semanas, segundo o autor, é para ser pensado como um GPS da gestão de tempo. O destino é um estilo de vida sem procrastinação. Claro, as instruções dadas por ele não são uma fórmula mágica para chegar a esse objetivo, mas um guia para ser seguido com esforço. Requer dedicação e tempo de quem deseja mudar. Para fazer o treinamento apresentado no livro, basta ter um caderno de anotações e reservar 20 minutos diários para realizar os exercícios e planos de ação propostos por ele. Pode até parecer muito tempo, mas esses 20 minutos investidos no treinamento podem ser de muita valia para quem se compromete a fazê-lo, já que usando novas estratégias de produtividade, mais tempo ainda será poupado ao longo do dia. O mais importante é que os 20 minutos diários do treinamento sejam sagrados. Nada nem ninguém deve te distrair disso. O compromisso em investir em si mesmo precisa ser maior do que qualquer outra coisa. Esse compromisso será o ponto de partida para o seu sucesso. Se você se dedicar e seguir o programa com persistência todos os dias, ao final, terá conquistado habilidades mentais e organizacionais que podem ser aplicadas em todas as esferas da vida. Os resultados serão uma melhor organização, menos estresse
e mais sucesso na vida profissional e pessoal. Os objetivos principais do programa de 5 semanas são: entender o motivo da sua procrastinação, aprender técnicas para parar de procrastinar, construir uma superestrutura em torno da sua agenda de modo que todas as suas tarefas sejam cumpridas, aprender a concentrar sua atenção onde ela precisa estar para maximizar resultados e implementar um programa de automotivação e construir as bases para o sucesso a longo prazo. Ao longo da sua trajetória de mais de 20 anos, Garland pôde aperfeiçoar seus ensinamentos e entender que não há nenhuma técnica ou ferramenta que funcione igualmente para todo mundo. Por isso, o programa criado por ele é pensado de maneira que possa ser personalizado por você para atender às suas necessidades específicas. O leitor, então, pode ler todas as etapas, identificando e implementando as técnicas que melhor se adequam ao seu caso específico, a fim de ajudá-lo a alcançar seus objetivos. No primeiro capítulo, o autor destrincha os principais motivos da procrastinação e os tipos de procrastinadores. O leitor, então, pode se identificar com algum dos motivos e tentar entender por que age dessa forma. Entender os motivos é essencial para usar as técnicas certas e contornar a procrastinação. O estranho de procrastinar é que quem acaba se prejudicando mais é o procrastinador e, mesmo assim, ele continua a fazer isso. Na maioria das vezes, a procrastinação não resulta da falta de tempo, mas de fazer escolhas relacionadas ao tempo. Geralmente nos concentramos em outras coisas para evitar as tarefas que estamos adiando, as mais importantes. Conseguimos entender com clareza os pontos negativos da procrastinação, mas entender os benefícios e por que procrastinamos é tão importante quanto. Para o autor, tentar corrigir a procrastinação sem entender o motivo de procrastinar é como tentar resolver um vazamento no telhado colocando um balde no chão quando chove. O problema causado pelo vazamento será resolvido naquele momento, mas, a longo prazo, é preciso saber por que o telhado está vazando e resolver a situação de fato. Ao lidar com a causa em vez de remediar as consequências, o problema é resolvido de forma permanente. As pessoas costumam procrastinar para evitar viver algum tipo de experiência interna desagradável que a tarefa evitada proporciona. É aquela velha história de ter um trabalho para apresentar, saber o prazo dele, saber o caminho que deve ser percorrido para prepará-lo, mas você continua deixando para a última hora, quando não há outra saída. É preciso entender por que você procrastinou na elaboração desse trabalho. Pode ser que você tenha adiado pelo medo de falar em público, por exemplo. Cada dia adiado significa um dia sem ter contato com a ansiedade causada por essa situação. Há outros exemplos de tarefas que podem desencadear emoções desagradáveis, como tarefas tediosas ou desinteressantes, tarefas longas com prazos mal definidos, tarefas às quais a pessoa não tem as habilidades necessárias para executá-las, tarefas desagradáveis, tarefas associadas a um conflito, tarefas demandadas por alguém que você não gosta, ou até mesmo a sobrecarga de tarefas. Diante desses tipos de tarefas, o procrastinador pensa nas emoções com que pode entrar em contato ao fazê-las e simplesmente paralisa, contribuindo ainda mais para a procrastinação. O autor explica que a maior parte de seus clientes é bem-sucedida em todos os aspectos de suas vidas. São pessoas criativas e trabalhadoras, mas que têm dificuldade em não procrastinar. O problema que essas pessoas têm em comum, além de lutar contra a procrastinação, é que geralmente elas têm algum tipo de resposta emocional ou psicológica que as impede de viver com plenitude seus potenciais. Essas respostas emocionais fazem com que autossabotem seu trabalho, seus objetivos pessoais e seus relacionamentos. A partir de padrões de pensamento e ação, Garland nomeia os tipos de procrastinador: o preocupado, o perfeccionista, o prestativo, o beija-flor,
e o procrastinador oculto. Depois de apresentar esses diferentes perfis com os quais podemos nos identificar, Garland sugere que façamos uma autoavaliação. Essa autoavaliação proposta por ele consiste em uma tabela com as tarefas que costumamos procrastinar, o nível de procrastinação delas, o nível de estresse e a categoria. Ele fornece um modelo para que o leitor possa criar a sua autoavaliação e explica detalhadamente o que significa cada coluna da tabela. Com essa ferramenta, é possível identificar alguns sentimentos que surgem quando evitamos certas tarefas. Ter essa consciência é fundamental para ajudar na ação. Partindo dessas autoavaliações iniciais, o livro se desdobra nos 5 capítulos referentes ao treinamento de 5 semanas. Na primeira semana, a qual o autor chama de Pare de Adiar e Comece a Fazer, a proposta é treinar a técnica de mindfulness, ou seja, estar atento ao momento presente. Apesar de parecer simples, é difícil estar presente no aqui e agora. Com as estratégias de mindfulness, trabalha-se consciência e foco e, consequentemente, produtividade. Nesse capítulo, Garland dá diversas instruções para que o leitor possa treinar essa técnica, tais como identificar os resultados que deseja alcançar, assumir responsabilidade sobre o seu tempo, fazer um plano de ação e alguns tipos de meditação. Além disso, fornece exercícios para contornar pensamentos negativos e trabalhar dentro de uma situação desconfortável. Construa uma superestrutura, é o nome da segunda semana. Usando a analogia da engenharia naval, o autor ensina como navegar com um navio bem constituído rumo ao sucesso. Essa superestrutura é essencial para criar um sistema de produtividade, manter e organizar suas tarefas, manter-se concentrado, reduzir as distrações e superar obstáculos. Ele ensina o passo a passo para você construir sua própria superestrutura, criando listas de afazeres, entendendo a distribuição e a prioridade das tarefas diárias. Na terceira semana, Garland nos ensina a lidar com os ladrões do tempo, que podem ser outras pessoas, mídias e dispositivos eletrônicos, tarefas que consomem o tempo que você reservou para outras atividades, ou você mesmo. Como é impossível não conviver com esses ladrões do tempo, o autor fornece ferramentas e táticas para não perder tanto tempo com eles, otimizando as tarefas em andamento. Para entender melhor quem são os maiores responsáveis por roubar seu tempo, ele sugere que façamos um diário das distrações e um diário das preocupações, nos quais registramos todas as preocupações que sentimos e as interrupções ao longo de um dia de trabalho. Dessa forma, conseguimos reduzi-las. Garland enfatiza a importância de dar pausas ao cérebro para realizar as tarefas com mais tranquilidade. A quarta semana é um treinamento para a melhoria do foco. As distrações são muitas, mas algumas pequenas atitudes aplicadas à nossa rotina fazem toda a diferença. Um exemplo simples é não tentar ser multitarefa, mas completar uma tarefa por vez, por ordem de prioridade. Um corpo bem descansado e alimentado também afeta muito nossa capacidade de concentração. Não existe dissociação de corpo e mente. Somos aquilo que fazemos e escolhemos. Comer alimentos saudáveis, exercitar-se com regularidade, dormir o suficiente e bem são ações que certamente melhorarão nosso foco. Na quinta e última semana, mantenha-se motivado. Garland explica que, para sustentar todas as técnicas ensinadas e manter a disciplina, é preciso entender os resultados que queremos alcançar. É mais difícil continuar usando as técnicas a longo prazo sem saber onde queremos chegar. Com esse programa de 5 semanas, somos ensinados a explorar as causas da nossa procrastinação e aprendemos habilidades, estratégias e técnicas para parar de perder tempo e começar a agir. Quebrar o ciclo de procrastinação é o objetivo principal.
Com uma linguagem bastante informal e simples, Pare de Procrastinar, 5 semanas para transformar sua vida, é um guia para nos ajudar a fazer nossas tarefas de forma mais eficiente e parar de procrastinar. A ideia é que, em 5 semanas, sejamos capazes de organizar melhor a vida sem deixar para depois tarefas importantes ou planos para o futuro. A obra pode ser lida e revisitada sempre que necessário.